Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem tem ouvidos, ouça. Vamos para a nossa terceira reflexão sobre as parábolas do Evangelho segundo São Lucas. E hoje vamos meditar a parábola do bom samaritano. O culto sem misericórdia é uma pseudo-magia, é uma falsa magia. O texto diz o seguinte: Jesus retomou a palavra e disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe arrancaram tudo, espancaram e se foram. Deixaram quase morto. Por acaso, descia por aquele caminho um sacerdote. Viu o homem e passou adiante. Do mesmo modo, um levita chegou ao lugar, viu e também passou adiante. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto e encheu-se de compaixão. Aproximou-se, tratou as feridas, derramando nelas óleo e vinho. E depois colocou o homem sobre o próprio animal. Levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e recomendou: Cuida dele. Quando eu voltar, pagarei o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze também o mesmo. Mais uma vez, a parábola nos coloca diante de um contexto humano, que pode ser o contexto de cada um de nós, que pode ser a realidade de cada um de nós. Mas essa parábola, ela tem uma riqueza de detalhes, e nós precisamos aprofundar essa riqueza de detalhes para tirar daqui aquilo que é o convite, o chamado à conversão pessoal de cada um de nós. Os judeus consideravam os samaritanos impuros. Essa já é uma rixa antiga. Isso se deve a fatos históricos anteriores. Os judeus não viam os samaritanos com bons olhos. Os samaritanos, por sua vez, rejeitavam a centralidade de Jerusalém. Em outro evangelho, nós vamos ver como o diálogo entre Jesus e a samaritana expressa essa rejeição. É em Jerusalém ou onde nós devemos adorar? E aqui nós ainda estamos nesse contexto da rejeição. Apenas esta parábola coloca 2 grupos étnicos religiosos em oposição. Aqui, e essa parábola ela tem essa característica, é somente aqui que nós vamos ver esta oposição entre judeus e samaritanos, como eles se opõem nessas atitudes ou nessa situação do encontro com o homem caído. A parábola nasce de uma pergunta sincera e desafiadora: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Aquele mestre da lei que se aproxima de Jesus, ele tem um desejo sincero, ele quer saber qual é o caminho. E Jesus aponta a ele esse caminho. Mas quando ele escuta as palavras de Jesus, então ele retorna com uma outra pergunta: quem é o meu próximo? E essa pergunta, quem é o meu próximo, nós constantemente fazemos. Próximo não é aquela pessoa que me faz o bem. Próximo não é aquela pessoa da minha família. Próximo não é aquela pessoa que está apenas no meu convívio. O próximo é algo que está muito além dessa compreensão. E quem é o meu próximo? Isso nós precisamos nos perguntar, para ver se realmente nós estamos entendendo o sentido do Evangelho, o sentido da pregação do Reino de Deus. Essa pergunta revela uma tentativa de limitar o amor, de colocá-lo dentro das fronteiras seguras. Muitas vezes é isso que nós queremos. Nós queremos amar, mas queremos amar dentro de fronteiras seguras, dentro de uma realidade que nos dê garantias. Nós queremos amar dentro do nosso quadrado. Nós queremos amar as pessoas que são boas, nós queremos amar as pessoas que nos fazem
gestos de amor e misericórdia, nós queremos amar quem nos faz o bem. E como é que fica a nossa relação com outras pessoas? Como é que fica a nossa relação, por exemplo, relações de trabalho, onde existem pessoas que nos fazem mal, onde existem pessoas que querem pisar sobre nós para alcançar alguma coisa? Onde fica o amor àquelas pessoas que não nos são agradáveis? Limitar o amor é limitar este risco de amar. Em outras palavras, como ser uma pessoa piedosa dentro dos muros da religião e sem correr riscos? Como nós podemos ser piedosos? Vivendo apenas de uma maneira segura. Será que é suficiente dar esmolas? Será que é suficiente dar alguma coisa àquela pessoa que está ali, que te pede alguma coisa? Será que é apenas isso? Nós queremos uma religião sem risco? Nós queremos uma religião sem compromisso? Porque, no fundo, a pergunta do mestre da lei é essa: como eu posso viver a minha religião sem correr riscos, sem me arriscar, sem viver fora desses limites, mantendo uma conduta religiosa na aparência? Na tradição judaica, o próximo era entendido como um membro do povo de Israel. Portanto, era necessário fazer o bem, era necessário ter misericórdia, mas apenas com aquelas pessoas que faziam parte da sua parentela, da minha parentela, né? Vamos dizer, é importante amar a minha família, é importante amar as pessoas de quem eu gosto, mas e os outros? Como é que fica esse amor? Jesus, ao colocar um samaritano como protagonista da história, e vejam como o samaritano está além dos gestos do mestre da lei, ele está além do gesto do levita e do sacerdote. Ele inverte o eixo da pergunta. Se a pergunta era legalista, quem é o meu próximo, Jesus coloca um outro questionamento, um questionamento espiritual. De quem eu me faço próximo? A pergunta, então, não é quem é o meu próximo, mas de quem eu me faço próximo. Ou seja, é uma inversão desta realidade para que nós possamos nos colocar dentro desse contexto. Um homem é assaltado, espancado, deixado à beira da morte. Passam por ele um sacerdote, um levita e seguem adiante. O culto sem compaixão é vazio. Tanto o sacerdote como o levita estavam descendo de Jerusalém e provavelmente estavam em Jerusalém para realizar os atos da sua fé, para realizar o culto. E fizeram bem feito aquilo que estavam fazendo. Mas quando voltam, são incapazes de um gesto de misericórdia. Isso também pode acontecer conosco. Nós vivemos uma fé de aparência. Nós vivemos uma fé que se compromete pouco com aquilo que acontece da porta da igreja para fora. Somos comprometidos em fazer as nossas devoções, as nossas orações, e pode ser que a gente até tenha o costume de levantar de madrugada para rezar. Pode ser que nós tenhamos o hábito de fazer a nossa devoção pessoal diante do Santíssimo, diante de uma imagem. Pode ser que nós sejamos muito devotos de algum santo particular. Mas se não há uma correspondência com a nossa vida, aqui existe uma lacuna. E é isso que o Evangelho nos coloca. Uma fé sem expressão no cotidiano. O samaritano age não com perguntas, mas com gestos. Não com julgamento, mas com compaixão. A diferença do samaritano com o levita e o sacerdote é essa. Ao aproximar-se daquele homem, ele não levanta questões, perguntas sobre o que teria acontecido. Ele não pensa na possibilidade de tocar naquele homem e permanecer impuro. Mas ele vai com misericórdia. Ele age a partir de uma experiência pessoal de Deus. Ou seja, é uma religião que ultrapassa a fronteira daquilo que é seguro para entrar no contato profundo com o outro e a misericórdia. Essa palavra, portanto, ela condensa o Evangelho em movimentos. Ver, parar,
tocar, cuidar e seguir amando. Ver, parar, tocar, cuidar e seguir amando. É assim que o samaritano se comporta. Ele vê o homem caído. E ele não apenas para diante dessa visão, mas ele para acudir, para socorrer, para tocar aquele homem. O mestre da lei, o mestre da lei, que é especialista, que é alguém que conhece profundamente a palavra, e o sacerdote também pararam, mas pararam e foram para o outro lado. O samaritano, ao contrário, ele se detém naquele acontecimento. E ele gasta daquilo que ele tem no momento, azeite e vinho para curar as feridas. Mas vejam, um detalhe interessante. O Evangelho, na parábola se diz que ele desceu da sua montaria. Certamente ele estava acompanhado de outras pessoas, talvez até de servos que estivessem junto com ele. E ele poderia dizer a um dos seus servos que descesse da sua montaria para carregar o homem. Mas não é isso que ele faz. Ele se compromete pessoalmente. Ele desce da sua montaria e coloca o homem caído no seu animal, na sua montaria, para levá-lo até aquele lugar. Se nós pensarmos em tudo o que acontece nessa parábola, nós vamos ver que aqui também existe uma extravagância, como nas outras parábolas. Teria sido muito se ele tivesse cuidado das feridas e deixado ali um pouco de água, um pouco de comida para aquele homem. E ele se recuperaria e depois tomaria o seu caminho. Mas não é isso que ele faz. Ele desce da sua montaria, coloca esse homem sobre o seu animal e leva até uma hospedaria. Se ele tivesse pagado 1 ou 2 diárias e deixado ali, ainda assim seria muito, mas também não é isso que ele faz. Ele ainda dá uma ordem ao dono daquela hospedaria: gaste o que for necessário. Tudo que você gastar, quando eu voltar, eu vou pagar. É um compromisso de vida, é um compromisso com a própria vida. Por isso, não basta dizer que nós amamos o próximo. É preciso saber se nós realmente sabemos quem é o nosso próximo. E cada um de nós é homem caído, ferido pelas dores da vida. Nós também somos sacerdote levita com pressa, que tem medo ou que tem indiferença. E nós podemos ser samaritanos, que é capaz de um gesto de misericórdia. A parábola, ela nos coloca num contexto onde cada um de nós pode experimentar a condição de ser pessoa caída, de ser aquele que é indiferente, que passa ao largo, ou aquele que se envolve com a situação. As parábolas, elas não se fecham, elas não se concluem exatamente, mas elas deixam um caminho aberto para que cada um de nós possa se colocar nesse contexto. Se perguntar: será que eu estou caído como alguém que está sofrendo? Será que eu tenho atitudes de indiferença, de rejeição do outro? Ou será que eu tenho atitudes de misericórdia que me envolvo com a realidade do outro? Quem tem ouvidos, ouça.